vai surgir histórias maravilhosas, porque vocês são jovens místicos, né? Eu me sinto até meio Sim, com assim nesse certeza. Eu ano. não sou. Eu sou um jovem cético. Não sou jovem, eu sou só cético. Cara, a minha escola de formação é Scooby-Doo. O Scooby-Doo ele ensina uma coisa muito importante para a vida, que nenhum fantasma é sobrenatural, todos são seres humanos ali por trás. O Scooby-Doo é sempre briga por herança, se você for ver, né? O verdadeiro monstro é sempre o cara brigando por causa de posse. Sejam bem-vindos a mais um Fora de Contexto. Hoje a gente vai falar um pouco de histórias de terror. A gente passou o último final de semana do Halloween. Devia ter feito antes? Devia, mas a gente quer esticar esse tema maravilhoso porque a gente é assim mesmo. A gente faz o nosso próprio tempo, como diria Renato Russo, parafraseando Renato Russo. Renato. E hoje eu estou aqui com Davi Calerra. E aí, seus monstrinhos? Olha só, Gustavo Lozilha. Tan, 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 tan. E aí? E Ana Laura Fanini. Boa noite, pessoal. Vocês estão todos trevosos, eu me sinto até mal de não estar trevoso, porém foda-se, não vou Você mudar. tá assim, cara, sua cara é bem... O bom e Você é velho bullying. gótico. Gótico suave. Hoje a gente vai trazer algumas histórias enviadas pra gente aqui sobre o sobrenatural, sobre o misterioso, sobre as coisas encanadas do dia a dia, sobre as coisas que despertam um leve cagaço, ou não. É isso então. Eu recebi 2 histórias, eu joguei no grupo, alguma delas vocês querem ler, querem que eu leia? Acho que você tem que ler uma história, Bim. Tá, vamos lá então. Começa aí. Eu vou ler a história chamada Cabeça de Boi do Disquite. Essa Já é não tem como ter medo já pelo nome. Um casal de amigos nos chamou para fazer um jantar no apartamento deles. Acontece que no mesmo prédio morava um amigo nosso que estava viajando. Na hora de irmos embora, vimos uma ossada de cabeça de boi na lixeira da República da frente. Aí tivemos a ideia. Vamos deixar na porta do AP para assustá-lo? Pegamos um bilhete para deixar junto com a caveira escrito: "Isso é um trabalho para acabar com o seu namoro." É tipo, Cara, O problema foi que ele demorou alguns dias para chegar e esquecemos de falar para ele da nossa brincadeira. Assim que o vimos na faculdade, estava fumando mais do que o normal e veio nos contar que alguém estava fazendo um trabalho para ele, que ele queria procurar um religioso para benzer ali e que queria socar a pessoa. O olhar de raiva se transformou em decepção quando contamos que era uma brincadeira esquecida ali. Ele já tinha contado para a família, estava procurando possíveis suspeitos e nem dormiu direito durante a semana. Apesar de ser uma brincadeira, o relacionamento realmente terminou em pouco tempo. Cara, deu Cara. certo. velho, O antigo funcionou. muito do é a mal. intenção, né? Sentido. Uma vez eu ouvi falar que as macumbas, tipo assim, elas não precisavam ser visíveis, certo? Você pode fazer uma macumba e o cara se ferrar, se você acredita nisso. Mas ela só é Sim. visível porque o psicológico da pessoa quando vê a macumba é o que faz ela se ferrar. Abala ela. Cara, Na hora que você vê o negócio ali, você fala, ei, fudeu. E aí seu psicológico fica contra, e é isso que faz você achar que tá dando coisa ruim pra você. Depende do que você acredita, né? exato. Eu estava conversando com o Gu até que nós temos amigos que eles se aproveitam das oferendas. Um amigo meu de infância, uma vez, a gente estava andando e tinha um buquê de rosas junto com uma bebida e uma oferenda lá. Ele Não, pegou o não, buquê de rosas, levou e falou para a mãe dele que ele comprou. não, No outro dia, quando a gente chegou, tava na sala, assim, em cima da mesa, tá ligado? não. E ele tomou a bebida, certeza. Tomou a Certeza. bebida. O amigo do Gu também. Copo também Eu eles tenho um amigo pegavam. que o primeiro porre que ele deu foi com um corotinho de macumba, mano. Tá explicado porque ele nunca parou de beber, né? Tá lá. Não, porque deu certo. Boa. Falando em eu tenho medo, agora eu quero que vocês sejam sinceros. Hein? Qual que é o maior medo de vocês? São mais reais, assim. Eu não tenho medo do sobrenatural, mas alguns bichos peçonhentos eu tenho medo. Mas, ô, Bim, você moleque nunca teve medo de nada, de nenhum filme? Quando eu era mais pivete, acreditava um pouco mais no sobrenatural. Eu lembro que o meu primeiro choque de realidade acho que foi com Exorcista e com Poltergeist. Acho que filme que tinha criança e sobrenatural eu achava foda. Quando eu era criança, eu não tinha muito medo de filme, eu assistia de boa, assim. Eu evitava, mas eu não tinha medo. Tinha medo mesmo era do Yudo, cara. Eu tinha O uns Yu. amigos mais velhos e a gente ficava brincando numa esquina de uma casa que eu morei. E lá tinha uns morros, umas árvores, assim, então quando tava meio lua cheia, ficava meio macabro o lugar. E aí sempre um se escondia no meio do mato e começava a berrar que nem o Yudo lá, me deixava aterrorizado, cara. Uma demonstração, como é que o Newton... Por favor, porque eu berrava que nem quem? O Yudo, você Yudo. nunca ouviram falar do Yudo? O Nhudo. Não, é o Yudo, não é um Yudo de unha.
Não. Vamos pesquisar O- aqui, vamos aproveitar Como que que é o a gente Yudo? Cunha. Ele é o protetor da floresta aqui do Cerrado. Você tava entrando com os grileiros lá, ele tava dando carreirão no 6. Eu tinha medo, é por isso. Eu não consegui nem decorar o nome do bicho, de tanto Mas eu medo que queria eu tinha. saber- É o unhudo mesmo, de unha. É. E você, ô Ana? Eu tinha os medos. Nossa, eu vou ficar aqui até amanhã falando que eu sou uma pessoa muito medrosa. Sempre fui e continuo sendo. Só lembro de várias coisas que me davam medo de filmes, todos, realmente, assim, O Exorcista. Nossa, caguei de medo quando a menina desceu lá de ponta cabeça da escada. Meu Deus, que negócio pesado, assim. Mas eu era medrosa no ponto de que, assim, o primeiro medo que eu lembro que eu tive foi da bruxa da Branca de Neve, sabe? Quando ela vira aquela velhinha. Eu nem me lembro muito bem disso, mas eu lembro que quando ela aparecia, eu ficava meio assim, meu Deus. Eu era Eu muito acho que você pequena, não mas deveria assim. estar nesse programa. Eu tinha um bagulho que, assim, quando eu era moleque, eu não sabia o que era isso. Hoje eu sei o que que é, uma paralisia que dá, né? E, tipo Ah, assim, eu achava que eu tava sendo possuído, porque meu corpo paralisava e eu não conseguia me mexer, mas eu sabia que eu tava paralisado. Tipo, eu tinha consciência que tava acontecendo, mas não conseguia fazer nada. Eu falava, caralho, tem um bicho me possuindo, tá ligado? Acho que vocês já tiveram isso, todo mundo tem uma paralisia do sonho, né? Eu Nossa. tive uma vez essa paralisia do sono aí, e foi bem bizarro, porque eu acordei. E aí o quarto tava escuro, eu não conseguia me mover, eu só conseguia ouvir o som do ventilador que tava ligado, e eu não conseguia olhar, tipo, virar a cabeça nem nada, não me movia, então eu tava meio acordado e meio dormindo. E parecia que tinha um dementador em cima da cama, assim, ó, meio que como se fosse um lençol preto, assim, ó. nossa, ainda Foi bem que bem isso nunca bizarro. aconteceu comigo, porque eu não ia ter condições, eu ia morrer na hora. E o Meu coração foda é ia que você parar. tá paralisado e o coração começa a acelerar, porque, tipo, você tá meio consciente, né? E aí o coração começa a acelerar e você não consegue se mexer, dá mais desespero ainda. E eu sou sonâmbulo, né? Tipo, eu levanto mesmo, Você assim. é? E aí uma vez eu levantei e meu irmão me acordou, eu tava na janela olhando o que tava acontecendo lá fora, e tava, pra mim tava acontecendo um bagulho muito louco, né? Meu irmão falou, mano, o que você tá fazendo aí? Eu falei, calma, mano, tô vendo um bagulho aqui. Aí a hora que eu acordei, eu falei, puta, o que eu tô fazendo aqui? A gente rachou o bico. Juro por Deus, tô 2 meses, eu tô na minha cama, eu abro o olho, meu irmão tá lá na janela fazendo a mesma coisa, cara. Caramba. Acho que eu nunca dei tanta risada na minha vida, porque na hora que ele percebeu que ele fez a mesma coisa, foi... Até de sonho eu lembrei de um meu, assim, eu acho que eu não tenho tanto material porque eu não vejo muita coisa, né, que vai me dar tanto medo. Mas eu já tive vários sonhos, assim, de ser perseguida também por uma pessoa que tava claramente vindo me matar. E eu lembro, assim, que teve um sonho que eu até cheguei a morrer. Eu lembro que a pessoa chegou, assim, a pessoa tava com uma... Eu acho que era tipo uma arma e um martelo na mão. E eu lembro que no sonho eu só pensei assim, por favor, que seja a arma, pra ser bem rápido. Aí eu lembro que eu morria, dava um tempo ainda, assim, deu ali, assim, pensando assim, cara, eu morri. Assim, pra sonho, realmente, eu nem tenho lembrado, na verdade, dos sonhos que eu tenho tido ultimamente, eu não consigo lembrar de nenhum. Eu acordo e parece que eu não sonhei com nada, assim, né? Mas eu só não lembro. Mas eu tenho uma imaginação muito boa pra me deixar com medo. E a minha cabeça, ela sabe o que me dá medo, e aí eu consigo pensar em tudo que me dá medo na hora que eu não deveria, sabe? Sei lá, estou tomando banho, aí eu começo a pensar todas as coisas horríveis que me assustam, assim, aí eu vou aumentando, minha cabeça vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, então eu não posso nem assistir muita coisa de terror, porque não dá. Mas eu gosto de ler coisa de terror. Ah, sim, pra dormir mais tranquilo, né? Ouvi uma pessoa falando uma vez, agora eu não lembro quem, mas tipo assim, só deu um estalo pra mim assim depois que eu ouvi isso e é um negócio muito óbvio, que a gente, sempre que a gente morre no sonho, a gente acorda, porque o nosso subconsciente não sabe o que acontece depois da morte, entendeu? E aí é por isso que a gente acorda. E eu falei, pô, faz total sentido. Eu nunca tinha pensado Faz nisso. mesmo. No podcast que eu ouvi, uns caras falam que estudam o sonho como uma maneira de a gente prever o futuro, mas não prever no sentido de premonição ou de determinismo, mas no sentido assim, com base nas experiências de ontem e de hoje, seu cérebro treina você para lidar com algumas situações. Mas isso até pra gente, porque você acorda com sentimento, você acorda É, acelerado, com adrenalina É, lá em né? cima, então não seria só pro animal, assim. Pra gente é nosso cérebro simulando uma coisa que não acontece no dia a dia, mas a gente tem aquele sentimento real, né, na os hora. guerreiros sonham com Sim. batalhas, os caras sonham com situações do dia a dia, mas é para vivenciar uma situação de muito medo, muito. Mesma coisa quando você tem sonho erótico, tá ligado? É isso. É isso. Às vezes você tá querendo ficar com uma pessoa, você sonha de Poluição você chegar. noturna, né? Poluição noturna. Essa Mas parada aí. também, às vezes, eu não sei, mas é bem confuso, porque às vezes a gente tem alguns sonhos que realmente não tem nada a ver com nada, né? Por exemplo, todo sonho erótico, assim, sei lá, já tive sonhos na minha vida com gente que eu não queria nada mesmo, assim.
Não, mas, Nem meu subconsciente, nem nada, assim. Acordei até fiquei assim, falei, eita. mas é exatamente o exercício de criatividade. Esse é o terror da vida. De lidar com estranheza, às vezes. É. Sabe? Na verdade, assim, tem dois estudos. O primeiro que a gente capta mais de 400 mil bits de informação. Milhões de bits, sei lá. Você só tem Quanto consciência, seria isso daí? 4 tera? não sei, é muita coisa. Você só tem consciência de Faço ideia. 4 mil. Então, assim, mano, sua visão é mais de 180 graus. Você tá captando o que tá acontecendo aqui do lado, mas você não tá tendo consciência. Isso tudo vai pro seu subconsciente, pro seu inconsciente. E aí Tem depois audição também, tem exatamente. Então, assim, isso aí fato. fica tudo armazenado. Então, depois no seu sonho, ele pode organizar isso de umas formas meio bizarras, sabe? Por isso que às vezes não faz sentido para você, mas você não cria as coisas do nada. Não tem como criar do nada. Assim. É uma Porque, junção de exato, tudo, esse né? é o ponto. Você precisa ter um referencial de coisas ali. Tem que fazer sentido dentro do seu universo. Vocês lembram do Face da Morte, né? Que você alugava. Lembro. O que que é isso? Como eu conhecia. Tinha uns vídeos só sobre cenas de morte, cada um mais bizarro que a outra. E se alugava isso na locadora, tá ligado? Chamava Faces da Morte. Tipo Jogos Mortais? Cara, não, era cena de câmera Cara, amadora e era mais ou menos assim, um cara cai de paraquedas num pântano num rio cheio de crocodilo. e Daí aparece os mostra. crocodilos puxando o cara, sabe? Mas E era, Caramba. mas era tipo só um documentário? Era ele era uma vendido fiction? como real, mas a gente sabe depois que Caramba, muita velho. coisa ali é Cara, a morte armada. do cachorro, sabe? O cachorro matando o cara até a morte. Mano, É, umas coisas bem bizarras, assim. Era bem doido assistir isso. Isso aí me dava medo. me Você dá ficava medo também. mal estranho, assim, tipo, você... Tem. Isso aí faz tempo, né? Porque eu conheço, então provavelmente faz tempo. A tecnologia não era tão avançada, tudo. Aí fica mais difícil de você saber o que era real, o que não era, né? Acho que nem tinha muita internet Uhum. na Acho época, que viu, Ana? acabava acreditando meio que em tudo, né? É, Tanto isso que tinha é. aquelas paradas Sim. daquele cara, como que é, daquela série que ele fazia os crimes pra poder fazer a reportagem? O Bandidos na TV. Inclusive tem bauruense na produção dessa... Uma das coisas que me assusta, mais uma das coisas que me assusta realmente, eu tenho medo de tudo, são muitas essas cenas que são mortes de pessoas, sejam elas, obviamente elas são reais, isso é muito pior, mas mesmo quando elas são montadas, me assusta muito, assim, porque eu não consigo não pensar em como seria sentir aquela dor que aquela pessoa está sentindo naquele momento, É. sabe? Eu fico exatamente pensando assim, nossa, isso deve estar doendo desse jeito e parece que dói em mim. E aí, eu fico horrorizada, não tenho como, não consigo. Então, também, esses cinemas do gore, também eu não gosto muito. Tipo, eu lembro que me recomendaram uma vez um filme chamado Hall, de Cru. Eu assisti esse daí. Ah, sim. Nossa, Cara, nojentaço. é nojentaço. Tem cena da mina comendo cabelo. Eu falei, não, cara, não é pra mim. Não. Hoje o que me deixa com o cu na mão, assim, não passa nem o Wi-Fi, assim, cara. Deve ficar vendo vídeo, não é nem de terror isso, mas isso me deixa aterrorizado. É vendo esses filha da puta que pula de prédio pro outro, que fica dando Ah, que faz canhota parkour, na mano. É ponta do bizarro prédio. mesmo. Ah, eu achei É, que fosse cara, uma coisa assim de terror, ou sei lá, tipo Não. assassino Você e já tal. viu esses vídeos, Ana? isso é Sim. totalmente terror. Mano, Nossa, É zoado. o coração vem aqui, né? A gente tá assistindo, parece que, nossa. não, eu tenho labirintite, é sério, tipo, me dá um... E o Lazarento ainda, ele fica mirando pro chão, tá ligado? A câmera. Pra É. você ver mesmo, você ficar desesperado. Você fala, você vai cair daí, você vai virar um pastel, tá ligado? E tem uns caras que viram rolamento ainda no cantinho do prédio, assim. O cara Nossa. fica pendurado com uma mão no caninho. Ah, quando eu vejo a foto de vocês naquela torre que tem ali perto aqui da nossa cidade, eu já fico, já me dá um negócio. E eu já subi lá, eu já subi lá. Dizem que essas pessoas que conseguem fazer esse tipo de exercício aí, realmente falta um negocinho nelas. Tipo assim, Psicopata, né? não é um lance do medo mesmo. Do Ela medo. não produz a sinapse para aquilo, então ela não tem medo mesmo. E aí morre cedo. Ah, é. Ah, o cara que vai de um prédio pro outro morreu, né? Tem um documentário sobre isso. Gente, falando de paralisia do sono, tem uma história de uma amiga que tem essa temática, só que ela não mandou pra mim em escrito, então eu vou contar o que eu lembro que ela me contou, tá? Que inclusive ela deixou eu falar o nome dela, então é a Jade, vou expor ela que foi com ela mesmo que aconteceu. E ela dormia, às vezes, na casa da mãe dela, ela contou essa história, e a mãe delas viajava muito bem. Eu sei que ela dormia sozinha numa casa bem grande, assim, e ela normalmente ela mora em apartamentos, né? Então ela tá desacostumada a ficar em casa, assim, já dá aquele medinho de leve, né? E ela disse que uma noite ela tava dormindo, acho que no quarto, e eu não sei se ela mudou pra sala por algum motivo, não lembro muito bem, ela mudou pra sala.
E aí ela tava lá dormindo tranquilamente, de repente ela acordou, que eu me lembro, ela conseguiu sentar, eu acho, mas ela não conseguiu se mexer. E viu, assim, no fundo do corredor, uma menina que, no caso, era a ex dela. Só que ela disse que essa pessoa veio, assim, muito rápido em direção a ela e, de repente, tinha um rosto muito assustador, assim, muito feio. E ela só conseguiu fechar os olhos, ela não conseguiu reagir, fazer nada. E aí ela abriu os olhos e já não tava mais lá. Mas eu só imagino, assim, ela contando essa história. Eu, por exemplo, nunca mais ia voltar lá. Ela disse que ela dormiu lá. Continuou dormindo lá, inclusive, naquele mesmo dia. Eu já nem ficava lá. Sonhar com ex é terror mesmo. Mas a ex era viva? Era viva ou era morta Não já? era viva. E pelo que eu me lembro mais ou menos da história, talvez realmente era um fantasma, sabe? Macumba. Eu achei uma coisa meio Corra nessa história. Não sei É, por um quê. fantasma vivo, né? Uma isso. Nunca vez, mais eu vou cara, dormir. eu tava descendo a pé, eu e dois amigos, assim. A gente tava voltando pro nosso bairro de madrugada. Do nada, uma menina virou o quarteirão correndo e falou assim: sai correndo, ele vai matar todos vocês! Todos vocês! Todos vocês! E saiu vazada, tá ligado? Correndo. E o Aí que já vocês pô, fizeram? Ah, cago a na gente calça. continuou descendo, a gente achou que ela era Vocês não louca de correram? crack. Vocês não correram? Não, é Se louca de realmente crack. fosse, você tinha tomado uma Nossa! facada ali. Ei, a gente só ia gastar energia tentando correr bêbado. Nossa. Meu primeiro medo foi quando eu olhei pro céu, onde que ia chover à noite, e eu não sabia que ficava vermelho. E o bagulho tava vermelhão. Eu falei, caralho, vai acabar o mundo. É hoje. Tava muito vermelho, e eu não sabia que ficava vermelho, pô. Eu nunca tinha visto céu à noite assim. É, não é sempre também, né, que fica. Mas não, porque nem sempre, né? É, e de avião, essas coisas, vocês já tiveram medo? Pra Essas caralho. viajando de avião já? Já, mas eu tive um trauma, né? Pra mim Você pegou foi doar. alguma turbulência? Peguei um, na verdade, essa história é bem curtinha, mas ela é a primeira vez que eu vou pegar avião, certo? Tô indo pra Bahia visitar um mestre de capoeira lá. Eu era da capoeira. Também jogo mortal, viu, Losília? Não é só você, não. Demorou, vamos resolver as coisas no mortal. Isso. Cara, aí, pô, eu namorava a menina na época, ela já tinha ido pros Estados Unidos, já tinha ido pra a puta que eu pariu de avião. Pô, tô indo de boa com ela. Subimos, o avião subiu. Falei, pô, é tensa essa subida, hein, mano. Até aí eu não tava com tanto medo. Aí o cara entra no microfone e fala: senhoras e senhores, vocês devem ter percebido que a gente não saiu das mediações de Campinas, estamos voltando. Teve uma pane aqui num dos galões de gasolina. Eu falei: pronto, já era. Eu vou morrer. Ele falou: não, a gente tem dois, com um só não dá pra ir. Então a gente só tá com um, a gente vai voltar e trocar de aeronave. Eu falei: ah, tá bom. Aí voltou, pouso mó doido assim, ó. Não foi bom o pouso do cara, não. Aí todo mundo fica dentro do avião. Beleza. Aí o cara voltou assim, ó, gente, a gente resetou a máquina, ela voltou normal, a gente vai continuar com essa mesmo. Eu falei, ah, não, mano, pô, a gente tá aqui, já troca essa porra, Deixa pra mano. lá. E não trocou, velho. A gente continuou na mesma, chegou ali perto de Minas Gerais ali, cara, esse avião começou a tremer, eu agarrei no braço da... Não, a minha namorada da época agarrou no meu braço e falou assim, reza. Eu falei, quê? Eu não vou rezar, não. Você é louco? Eu não vou rezar agora. E meu amigo tava cagando no banheiro nessa hora. Eu fico imaginando, vai, tonto. Nossa, cortou o rabo do macaco na hora. É. É. Tava, Trancou. É tava com a o boquinha de cocô madame. interrompido. Não, eu falei, eu vou voltar a pé, mas de avião eu não volto. Não, dá um medo mesmo, cara. Dá muito medo. Ainda mais vendo as notícias, né, às vezes. E é engraçado que avião cai muito menos do que acidente de carro, por exemplo, que acontece todo dia. Sim. O bagulho é seguro. O que não pode é esses pantanalzinhos, esses aviãozinhos de merda aí. É, então. Caiu um agora, esses dias aqui em Bauru. Aqui. Perto de Caiu, caiu casa. na pista, perto de Nossa, casa aqui. sim. Então, eu não tenho medo de voar, mas quando eu fiz a viagem de atravessando o oceano, meu medo era de cair na água e eu ser É. comido por um tubarão, mesmo Ah, depois não, de morto. você Assim. morre Ser antes. comido. Não, sim, mesmo depois de morto, eu ainda tinha o medo de caísse no oceano e fosse comido por algum bicho do fundo do mar, tá ligado? Eu tenho bastante medo dessas coisas e quando eu assisto Discovery ou Nat Geo, que tem lá o megalodonte, o polvo gigante. Mas mesmo se Esses tiver morto, bichos. você tem medo. Mesmo se estiver morto, o meu medo era esse, cara. Perder a integridade do seu corpo. Não, não sei, mano. É medo do bicho mesmo. Os bichos do fundo do mar te assustam também. Pra caramba. E minhas tatuagens são do fundo do mar, até por conta disso e tal. Pra você enfrentar seus medos.
Exatamente, eu convivo com eles diariamente. Eu não fui gravar podcast e o Daniel tava com um negócio de encaixar o celular pra usar de óculos de realidade virtual, né? Isso. E ele colocou um pra mim, eu também não curto muito, assim, eu não gosto muito de tubarão, não gosto muito de ficar nem olhando muito, né? E ele colocou uma cena do fundo do mar. Eu assisti só um pedacinho, eu tive que tirar na hora, assim, falei, deixa quieto, que eu virei assim, passar tubarão na minha cara. Muito confortável. Não, e até mesmo a baleia nessas realidades 3D, a hora que ela passa, todo o seu campo de visão dá o olho dela, assim, sabe? Sim, Você é Cara, dá louco, muito passa medo. um ônibus, tá para. ligado? Eu quero contar um caso sobrenatural aqui. Tô com medo. É. Tô assustada. Eu estava na casa de um amigo fazendo trabalho de escola. Como o trabalho foi até a noite, vi umas pessoas chegando e arrumando lugar para praticarem sua fé. Creio que seja Umbanda. O meu amigo me perguntou, cara, você quer ir embora? Tem medo? Eu falei, eu fico, eu nunca vi, eu estou curioso para ver. No dia, 3 entidades visitaram a média. Me desculpe se eu falei errado, eu não sei os nomes protocolares da entidade que recebe. Me deram uma bandeja para eu passar para a entidade e eu fui até ela. Com olhar curioso, ela me disse: por que está me servindo se não acredita em nada? Eu respondi: por educação. Ela falou: você está bem? Eu falei: sim, tudo bem. Ela falou: bem fudido. Mas depois ela completou: mas vai melhorar. Eu falei: tomara. O que eu observei é que o sobrenatural era usado para aconselhar as pessoas nas suas lutas diárias. Ser um abraço na solidão, na incerteza e na tristeza. As pessoas recebiam as palavras com a gratidão de ter alguém olhando e zelando por elas do outro lado. Essa é uma história mais curtinha. Muito boa essa história, cara. Você Gostei, tá viu? Nossa, bem muito boa. fudido. Eu acho que isso aí tem a ver com quem a gente começou o programa. Tem É, uma coisa que Exatamente, começou- também tem um, concordo. tem um estudo de um físico aí, cara grande hoje, eu não sei o nome do cara, mas ele colocou uns implantes, assim, uns negócios para medir, né, sinapse e como funciona o cérebro. E ele fala pro cara assim: olha para esse abajur. Aí o cara olha, o cérebro acessa umas partes. Aí ele pega e fala assim: agora fecha o olho e imagina esse abajur. E o cérebro, ele reage da mesma forma. A sim. experiência do imaginado para o real, para o cérebro é a mesma. Nesse sentido, o cérebro é meio burro, ele não diferencia uma experiência onírica de uma experiência. O que diferencia é a gente, né? Mas, tipo assim, a sinapse é a mesma, então. Foi a gente tentar enxergar padrões que fez a gente sobreviver também. A É. gente, tipo, tentar desenhar um rosto no Uhum. escuro foi o que fez a gente correr de um possível predador. A gente escutar um barulho estranho também foi o cagaço que desperta adrenalina, que foi, cara, eu não sei se tem um bicho grande ali ou alguém, melhor sair correndo. Quem ficou, morreu, tá ligado? Quem Sim, ficou não teve mais como É, contar a a história de gente é. terror. É, exato, a gente é derivado de todos os cagões que saíram correndo e ficaram espertos com barulhos e sem coisas dúvida, né? estranhas. A gente Vai dar uma forma da gente se desenvolveu. proteger das coisas, né? A gente tem que ter medo pra poder. É o que você falou dos caras que pulam dos prédios, né? Que eles têm menos medo e é uma coisa, assim, muito mais perigosa. Eles têm muito menos consciência, talvez, dessa possibilidade de eles morrerem, de eles se machucarem, porque eles têm É, menos medo, né? Uma coisa que me dá medo também na rua é pessoas que andam no mesmo ritmo que você. Você tá num lugar ermo, por exemplo, aí a pessoa começa a andar no mesmo ritmo, ou eu paro, ou eu diminuo, ou eu atravesso a rua, porque eu fico encanado. Eu falei, mano, se a pessoa tá sincronizando o passo, é pra dar o bote ali, sabe? Pra pegar Porra, eu que carteira. eu diga. Hã? Eu que eu diga. É, acho que pra mulher é mais encanado. Você é encanada com isso, Ana? Nossa, demais, demais, demais. Ainda mais se é um cara, né? Lógico. Andando na rua, a pessoa tá dentro de você, você já pensa todas as mil e uma coisas que podem acontecer e já se prepara, já, sei lá, pega alguma coisa que você pode se defender, anda rápido. Por sorte, nunca aconteceu comigo. Se tiver alguém na esquina da casa de vocês parado, vocês entram com o carro mesmo assim, à noite? Ou você espera essa Normalmente, pessoa ir embora? Onde que é minha casa? É perto da esquina? É, tipo assim, a pessoa tá relativamente perto de você. Você desce do carro para abrir o portão ou você espera dar uma volta no quarteirão até a pessoa ir embora? normalmente eu dou uma volta no quarteirão, acendo bem a luz alta, fico ali meio de olho. E eventualmente, se eu for entrar também, sempre que eu entro com o carro, espero o carro ligado, fechar o portão, até eu realmente estacionar na minha vaga, né? Porque, assim, o que eu tenho de preparado é, se alguém entrar, eu vou dar ré. Olha! Gostei. Exatamente. boa estratégia. Então, eu É, não não, tenho isso porque eu venho de Piratininga, então lá você deixa o carro aberto, você dorme com a casa aberta, tudo, então não tem esse medo Todo mundo se de conhece entrar em lá, né, algum Gu? canto.
Todo mundo se conhece. Alguém comete um delito ali, dá 10 minutos, a polícia já vai direto na casa, porque todo mundo se conhece. Então, Falar com a mãe do cara, né? não, já leva a mãe junto, leva a família inteira e fala assim, enquanto ele não aparecer, tá todo mundo aqui. Fala, mas de O cara novo, que Mas, Vitinho, vai ver na velho. gravação já sabe quem que é, né? Já aponta e fala assim, aqui é o fulano, ó. Sei onde ele mora. mas Sabe, a minha estratégia seria pegar o celular e fingir que eu tô falando com alguém, tipo assim. E se a pessoa, no máximo, se ela quiser me roubar, ela vai levar o celular e ela vai achar que alguém já sabe o que aconteceu. Então, Na sei lá, acho casa, que eu faria isso. na você casa da minha conhece mãe, eu sempre Uhum. deixava a TV da sala ligada quando saía todo mundo. Eu deixava a luz acesa da sala e a TV ligada, sabe? Boa, boa. Porque eu falei, o cara vai ficar na dúvida se tem ou não tem alguém aí, vai ter que arriscar. Ô, Então, sei Gu, lá. você é Piratininga. Você conhece Brasília Isso. Paulista, né? Mais ou menos. Mas É, eu tô ligado, é a bem pé. pertinho. Lá tem uma história de um lobisomem, você tá ligado, né? Não. E o meu amigo entrevistou esse cara. O O lobisomem? O lobisomem? lobisomem. É o Mentira. cara que Eu quero conta. essa entrevista na minha mesa agora. Eu tenho um livro que ele conta, chama Preâmbulos Sonâmbulos, alguma coisa assim. É um livro que Caramba. conta umas histórias de Piratininga e de Brasília Paulista. A primeira é essa história de um cara que ele se isolou ali da cidadezinha. Brasília Paulista é tipo, mano, 4 quadras a cidade, assim. Muito curto. E esse cara se isolou. E a cidade inteira jura, de pé junto, que ele é o lobisomem, que ele se transforma depois na Meu noite. Deus. Que E o loucura. cara, ele é formado em química, o cara, tipo, inteligentão, assim, só que ele desencanou da sociedade, ele só quer morar só isolado, tá ligado? E ele é Ermitão. barbudão, ermitão. E o Luiz Paulo Domingues, que é um historiador, que inclusive escreve histórias sobre pré-história de Bauru, sobre Piratininga também, chamava A Boca do Sertão aqui. E ele conversou com esse cara aí. Eu vou tentar chamar o Luiz Paulo um dia para contar essa história, porque ele deve ter Pô, da hora. detalhes melhor que a minha. É da hora. A gente podia pegar uns caras que para contar a história pra gente, né? É, mas lobisomem é uma coisa que eu já quase tive medo já, assim. Porque Ah, é? eu já via pessoas da minha família contando histórias de lobisomem. Tinha uma que era assim, rapidão. Essa em São Manuel. A moça trabalhava na casa dos meus primos, do meus tio, né? E só que de noite ela sempre voltava para casa dela. E ela tinha que passar por um caminho de mato. Ela morava numa casa bem simples, de madeira. E às vezes ela passava 2 dias fora, porque dormia no trampo e tal. Um dia ela voltou e a porta estava toda arranhada. E ela achou super estranho, assim, mas ela entrou e dormiu e tal. No segundo dia, ela chegou, a porta estava arranhada, com os pelos e meio entreaberta. Ela não conseguiu voltar para casa nesse dia, ela voltou embora. Ela falou que no quarto dia, ela chegou, entrou, abriu a porta. Isso é meu tio contando, hein? Não é eu. Falou que ela abriu a porta, ela estava sozinha. Ela entrou e o bicho estava lá e ela viu o bicho. E ela, Caramba. e ela saiu correndo. E todo mundo já tinha notificado que tinha lobisomem lá. Agora, se é um cachorro Aonde grande, que era isso? São Manuel. Uma cidade bem pertinho de Eu Bauru. acredito que pode ser lobo mesmo. No É. caso, ela conta pro seu tio e esse tio conta pra você. Ela era funcionária, porque segundo os funcionários dessa, que meu tio trabalhava para um cara milionário, né, um cara que fazia pedreira, e eles já tinham visto um lobisomem na fazenda desse cara aí, mas ninguém viu muito de perto. E essa senhora aí, ela morava perto, então ela trabalhava nesse lugar e voltava a pé para casa, mas ela tinha que passar pelo mato e a casinha dela, assim. Eu não lembro mais os detalhes dessa história, mas eu lembro que o meu tio me contava, cara, eu cagava de medo dessa história. Aí toda vez que falava pra ir pra São Manuel, eu falava, eu não vou. A minha avó, ela me botava muito medo na quaresma, né? Sempre que era quaresma, e, tipo assim, eu não sabia o que era quaresma, não entendia. E ela falava assim, ó, na quaresma não pode olhar no espelho depois da meia-noite. Aí tinha uma pracinha lá que ela falava que nessa pracinha, depois da meia-noite, descia uma carroça com esqueletos, assim, com um cavalo pegando fogo. E aí eu tinha muito medo de olhar no espelho. Então, tipo assim, na cozinha tinha um espelho. Aí eu via, era depois da meia-noite, eu passava correndo, sabe? Tum! Passava que nem um tiro dentro de casa. Dentro de casa, porque eu tinha muito medo. E aí, tipo assim, a minha avó contava essas histórias. E aí meus amigos, a família deles também contava história pra eles. Então era tipo assim, a gente realmente acreditava nisso. E na quaresma, aí minha avó falava, tipo assim, se comer carne vai acontecer umas coisas ruins e tal. E,
E aí a gente tinha muito medo, e o negócio, em vez de um colega, de um amigo virar e falar assim, não, isso daí é zoeira, não, ele falava, não, minha mãe também conta essa história e eu também não olho e tal. E aí juntava uma bola de neve de medo, assim, e de criança passando correndo na frente do espelho depois da meia-noite. Eu acho que sempre tem um esquema social por trás dessas histórias, né? Tipo, Tem. igual a história da manga com leite. A gente sabe hoje por que que isso acontece. Não queriam que os escravos, né, consumissem os Ele dois, né? queria- Isso, ele não queria que o escravo comesse a manga, porque eles só tomavam leite. Então, inventava-se que morria. Então, eu acredito que todas essas histórias têm um fundo meio de meio feudal, assim, sabe? De Tipo, pra controle pelo botar, medo, né? botar Às medo. vezes até por ser sempre depois da meia-noite e conta essas histórias para as crianças, tá ligado? Deve ser para não ficar acordado até tarde. É, Também. claro. Que Ana? aí Não o sei. pessoal da casa quer dormir e vai falar, ah, não vou deixar esse moleque acordado aí, vai que ele apronta alguma coisa, né? Eu falar que o demônio vai aparecer no espelho depois da meia-noite, que é mais tranquilo. Para quem gosta desse tipo de história, tem uma série na Amazon Prime que o Dani me mandou, que chama Lore. Yes. E é sobre várias histórias. A primeira é sobre pessoas que eram enterradas vivas, É. que eram salvos pelo gongo, né? E daí que vem esse termo, salvo pelo gongo, porque alguns caixões, depois de muito tempo que as pessoas abriam o caixão para exumar, tinham arranhões dentro. Então, assim, a galera realmente estava viva lá. Eles colocavam um sino, então se a pessoa tivesse viva, ela tocava o sino e era salvo pelo gongo. Ana, Se eu puder, eu prefiro Meu ser Deus. cremado por conta disso. pra ter certeza que você Eu morreu, quero Ana. ser velada por vários dias. Me velem por vários dias, Taca pra ter fogo e certeza já era. absoluta. Até começar a cheirar. Exato. Só pra ter bastante certeza. Viu, Ana? Você tá levantando a mão. Oi. Conta, fala você estava Não, esperando. eu tava falando sobre essa questão de história, assim, até inclusive eu tenho uma matéria na faculdade que é literatura infanto-juvenil, né? A gente fala um pouco sobre esse começo das histórias para crianças mesmo, porque antes existia história para criança. Quando começou a existir, elas realmente também, assim, também não eram muito para criança, exatamente, mas era para sempre passar um recado, né? Todas as histórias que a gente tem era sempre, e a gente tem até hoje, de contos de fada, por exemplo, sempre eram para passar algum recado moral, uma lição, para realmente moldar um comportamento, né? E isso realmente continua acontecendo até chegar nas nossas vós, né? E você falou de história de vó, fiquei pensando, porque vó, quem tem vó que morou em sítio, pelo menos, já ouviu muita coisa que já aconteceu com o irmão, com um dos vários irmãos que ela tem, com alguma outra história que Dos ela conta 30. pra gente. Sempre tem, assim, as histórias de vó também são umas que me assustavam. Minha avó costumava fazer isso, não pra me assustar, mas eu gostava de, quando eu já tava lá, eu gostava de ouvir ela me contando uma história enquanto eu comia. E eu sempre pedia pra ela contar alguma coisa, e apesar de eu ter medo, eu curtia passar aquele medo quando ela contava uma história, assim. Então tinha umas que ela contava que dava um pouquinho mais de medo, às vezes uma história que tinha acontecido ali com alguém da família dela. Realmente ela falou também já de uma vez que acho que um irmão dela, não sei, ele também tinha que passar pra casa dele, tinha que ir pro sítio não sei, eu não lembro se era assim, lá, o sítio da noiva dele, alguma coisa assim, ele ia visitar alguém, e né, sítio pra sítio, longe, escuro, andar pra caramba no meio do mato. E ela conta de uma vez que uma noite ele passou por uma ponte, eu acho que ele encontrou um cara numa ponte, alguma coisa assim. E quando ele foi ver o cara, assim, era puro osso, sabe? Assim, a mão dele era só osso, assim. Eu sempre tinha umas histórias dessas, né? É, então, eu Caramba. ouvi falar que alguns contos originais eram bem mais terríveis do que as versões, né, que os irmãos Ah, Grimm sim, fizeram. sim. Tipo, da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, o lobo matava a avó e servia a avó para ela comer junto em uma das versões. Sim. Servia a carne da avó para ela comer. Não tinha caçador nem nada, o lobo matava ela depois também. Então tinha É, várias. a moral da Chapeuzinho é essa, não sai do caminho. Tipo, se você vai. Além dessa questão de não sair do caminho, a Chapeuzinho Vermelho tem toda a representação da possível. Do possível surgimento da sexualidade da mulher e tudo mais, tem toda essa questão que é pensada sobre a Ah, história, porque se você sair do seu caminho, entendeu? Coisas ruins vão acontecer com você. Você tem que se manter no seu caminho e se comportar dentro daquele caminho que você tem que seguir. olha só, hein, Chapeuzinho, repreendido, hein? É É, sempre, é sempre por mais isso que elas usam embaixo o capuz buraco. vermelho, exato. Ah, A vila onde eu morava era basicamente na rua do cemitério. Tipo assim, na rua de trás era o cemitério. Tanto que em casa tinha até bastante barata por conta do cemitério. E a gente tinha que ficar de olho também para ver se não tinha escorpião, essas coisas assim, por conta dos bichos ali. E como eu era molecote arteiro e tal, a gente gostava muito de brincar de pé na lata.
e a gente brincava na rua do cemitério, porque era a rua que tinha menos movimento ali Como é que é essa de brincadeira? carro. Pé na lata era assim, a gente colocava uma garrafa de 2 litros PET no meio da rua e colocava um pouquinho de terra assim para ela não ficar leve e aí tipo assim, era como se fosse um esconde-esconde, só que você chutava a lata e aí enquanto o cara ia buscar a lata, todo mundo ia se esconder. E só que o que acontecia? O cara depois ele pegava a garrafa e botava de volta no mesmo lugar. E aí ele tinha que encontrar as pessoas e ainda guardar a lata. Porque se ele fosse muito longe, eu poderia ir lá e chutar a lata de novo, aí ele ia ter que buscar e o pessoal conseguia se esconder de novo. Ah, E nossa, aí, que como era legal. na rua, como era na rua do cemitério, o que a gente fazia? Se escondia no cemitério, né? Então a gente já conhecia o cemitério de cabo a rabo, aonde guardava os ossos, aonde tinha os túmulos de gente rica e tudo mais. E um dia nessas brincadeiras aí, a gente entrou em galera, assim, dentro do cemitério para se esconder. E a gente achou um túmulo onde tinha um pote de vidro, assim, cheio de búrica. E tinha aquelas búrica carambola, leiteira. E a gente falou, mano, vamos levar embora porque a gente vai poder usufruir disso daí, né? A gente jogava búrica na época. E aí a gente levou o pote de búrica, assim. Só que o que aconteceu? Um pegou o pote, aí a galera saiu correndo, né? Porque meio que tava furtando o cemitério. Aí a galera saiu correndo e um amigo pegou e ficou preso num prego em cima do muro. Na hora que ele foi pular assim, enroscou um prego na bermuda dele e ele ficou preso lá. E aí nisso daí, mano, eu não sei se tinha tipo um caseiro, um zelador, sei lá o que tinha lá, acendeu uma luz dentro do cemitério. E aí, nisso daí, meu, Nossa. é dedo no cu e gritaria. Ninguém olhou pra trás. A hora que eu já tava na outra esquina, assim, ó, a galera tava mais na frente minha ainda. Aí eu Pegadinha. escuto o outro gritando: Socorro, socorro, volta aqui! E aí, nisso Eu- daí, eu olhei ele, o Léo, um amigo meu, bicho branco ali, ó. Voltou eu e mais um amigo, a gente meio que pegou ele no colo, puxou ele lá. Os que estavam na frente estavam com as búricas. Nesse dia, acho que a gente ia dormir na casa de um amigo nosso que tinha uma casa com piscina, de 2 andares e tudo mais. Essa noite ninguém conseguia dormir, todo mundo inquieto, não conseguia raciocinar, não conseguia se divertir, trocar ideia nem nada. Aí um outro lá, quase começando a chorar, ele falou: Gente, a gente precisa dar um fim nessas burcas, cara, não sei o que lá e tal. Essas búricas estão amaldiçoadas, que não sei o que lá e tal. Era E aí um todo óleo. mundo cai... E aí todo mundo caiu na pilha, né? Todo mundo caiu na pilha, mas tipo assim, aí já era de noite, a gente falou, mas o que que nós vai fazer com isso agora? Nós vai sair de casa? Tipo, já era tarde, a gente já tava com medo, não ia sair pra rua de jeito nenhum. Aí, aí beleza, aí a gente pensou e falou assim, vamos fazer uma oração antes de dormir, todo mundo junto? E aí amanhã a hora que a gente acordar vai estar de dia, a gente joga em algum terreno baldio e que não sei o que lá. E aí beleza, aí a gente orou, tentou dormir daquele jeito, com medo, todo mundo dormiu. Tadinhos. Aí no outro dia de manhã, nós tava na calçada assim com uma sacolinha de búrica, passou um molequinho. Aí, aí a gente ofereceu pra ele, tá ligado? Aí a gente ofereceu as búricas pra ele, ele saiu todo feliz assim, daí a gente falou assim, pô, ou o moleque vai ficar amaldiçoado, Sim. ou a gente abençoou a vida dele, porque ele saiu feliz, tá ligado? Aí a gente meio que anulou a nossa maldição ali, fazendo uma boa ação. E aquele moleque hoje é o Zé Pequeno. Ô, Gu, deixa eu perguntar uma coisa. Você mora com alguém aí? Não, eu moro sozinho. É porque apareceu alguém bem atrás de você aí no meio dessa história. Ah, normal, mano. Ah, tá bom. Apareceu uma búrica ali no canto. Eles vieram cobrar as carambolas. Falei, devolve minha carambola, caralho. Mas depois ninguém conseguia dormir. Teve que fazer uma oração todo mundo junto. Então, tipo, lembrando hoje. Tadinhos. A gente realmente teve muito medo, mas pensando hoje assim, é uma cena engraçada. Se eu pudesse assistir assim no final da minha vida, falar assim, pô, eu quero ver aquela cena lá, pra me dar uma risada e ir embora feliz, sabe? Senhor Deus, eu não queria roubar seu morto. Pelo amor de Deus, senhor! Senhor, pelo amor de Deus, perdoa! Minha mãe vai me matar! Por favor, eu sou muito novo, senhor! Ele fala assim, manda ele pra mim. Automaticamente a criança puf, acordou lá no inferno, tá ligado? Pegando fogo, saiu correndo se debatendo. Tadinho. Ana, Mas ficou bom. conte a história da sua moms. Vou contar, gente. São duas histórias, na verdade, da minha mãe. Mas no mesmo local, na mesma época, inclusive. Minha mãe, ela é professora.
e ela foi dar aula numa cidade bem próxima da fronteira do estado de São Paulo com o Paraná, né? Inclusive, o pessoal lá com bastante sotaque e tal. E, assim, na verdade, não foi nenhuma cidade que ela foi dar aula. Ela foi dar aula num distrito de uma cidade muito pequena. Era praticamente um bairro, assim, o lugar. E era um lugar muito, assim, chama Itaboa. É muito complicado, assim. É um lugar que só tem basicamente uma praça. E é isso. As ruas, a maioria de terra, o esgoto a céu aberto. Minha mãe conseguiu se juntar com uma outra professora para morar lá junto. E era a única casa de tijolinho da rua, assim. O resto era só casas de madeira. Era um povo bem simples, uma cidade muito pequena. E ela falou, e assim, ela dava aula de noite, lá por cima, né? E ela falou que um dia, numa reunião, perdão, ela comentou que todo mundo lá na cidade comentava que o Chupacabra era de lá, que ele tinha aparecido lá, né? Ela ouvia essa história rolando. E um dia teve uma reunião com os professores, com a diretora da escola onde ela trabalhava, e alguém comentou alguma coisa do Chupacabra. Minha mãe falou que não aguentou e deu risada, né? Aí a diretora parou a reunião, chegou na minha mãe e falou assim: você não acredita no chupacabra? E minha mãe disse que não, né? Que não existia um chupacabra. E ela falou assim: como não? Que existe sim. Inclusive na fazenda dela já tinha comido alguns animais, já tinha machucado outros. Assim, e a cidade inteira acreditava muito, assim, e aparentemente lá que surgiu a história do chupacabra, pelo que veio, assim, dessa fonte. E aí minha mãe, assim, não acreditou, porém ela, como ela dava aula à noite, ela tinha que ir embora a pé na ruinha de terra, não tinha iluminação também na rua e tudo mais. Ela falou assim que ela não acreditou, ela nunca viu no tempo que ela ficou lá, mas que deu medinho. Qual que era a cidade? Chama Itaboa. Tá boa, chupacabra. Nossa, é perto de Ribeirão Branco. Eu vou falar bem rápido, mas vocês viram a lenda do chup que saiu depois dele? Muito boa. Pesquise na internet depois. Quem não tem medo do chupa? Não, eu não tenho, não. Você acha que pode ser legal? É uma experiência nova. Mas de repente, sem nem avisar, assim, sem nem falar nada, é complicado, né? Tem que avisar, né? Não, nem avisando. Nossa, mano, que nojo. A primeira vez que eu fui no médico fazer exame, eu não sabia que ele ia fazer o exame do toque. Ele não avisou. Ele só Nossa. falou pra eu ficar de lado. E aí, de repente, entrou, né? O dedo. Eu falei, caralho, mano, ele não avisou. Aí ele apertou, tá doendo? Eu falei, se eu falar que tá doendo, ele vai achar que tem alguma coisa. Se eu falar que não tá doendo, ele vai falar, garanhão. Eu só consegui pensar. Boa linha de raciocínio, cara. Nossa, sim, ele vai no médico porque sim, porque ele vai testar ali a personalidade dele, a reação do médico. É um teste do BuzzFeed. Não é um médico, é assim, vamos ver a reação dele. Doutor, gostoso não tá. O programa vai ficando por aí. Primeiro, a gente quer agradecer todo mundo que enviou as histórias e quer convidar para que você continue mandando mais. Pode mandar de qualquer tema que a gente vai aproveitar ela em algum momento. E agora, um de vocês vai falar o próximo tema para a galera mandar aí. O próximo tema será sobre vacilos. Sabe aquela história de alguém que vacilou legal? O vacilão, o famoso vacilão. Pode ser talaricagem, pode ser vacilo, pode ser o que for. Histórias do Vitão. Histórias do Vitão. Histórias de Vitões, é. É isso então, gente. Não olhe para trás, gente. Ou talvez a história que na qual você foi o vacilão. Pode ser, exato, é até melhor. A gente quer a história que você foi o vacilão. Então é isso, gente. Até a próxima. Um grande abraço e tomem cuidado com o chupa. Tchau.